Fala galera do Meteoro Brasil! Essa semana a gente tem uma entrevista bastante séria, uma denúncia que está sendo feita de perseguição política envolvendo o vereador Hamilton Assis. A gente vai esclarecer isso no programa de hoje. Uma perseguição aí que mostra os problemas que existem no cenário da política de Salvador, da prefeitura local. A gente vai trazer esse assunto local, sobretudo para a gente discutir sobre educação, para a gente discutir a respeito da situação dos servidores públicos e dos desafios que nós temos. Vamos começar aqui já com a nossa vinheta. Vamos começar o Meteoro Repórter. Para dar um contexto sobre a história do vereador Hamilton Assis do PSOL, gente, que sofre uma perseguição, o colunista André Santana do UOL fez um resumo desse caso na coluna dele, publicada há um mês. Após 74 dias de paralisação, finalmente chegou ao fim nesta sexta, dia 18 de julho, uma greve de professores da Rede Pública Municipal de Salvador. A pauta principal de reivindicação da categoria foi o pagamento do piso nacional dos professores, fixado em R$ 4.867, além de melhores estruturas nas escolas e valorização dos profissionais. A falta de aulas por tanto tempo pode precarizar ainda mais a educação da capital baiana, que já integra a lista dos municípios brasileiros que não cumpriram a meta de alfabetização em 2024. Salvador teve o pior desempenho entre todas as capitais brasileiras no indicador Criança Alfabetizada divulgado pelo Ministério da Educação na semana, naquele mês. Além dos prejuízos para mais de 131 mil estudantes e cerca de 4 mil docentes que terão que esticar o calendário letivo até janeiro de 2026, em aulas de reposição, a dificuldade de diálogo com a gestão municipal pode trazer consequências ainda piores para o vereador professor Hamilton Assis, do PSOL. Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador, ele denuncia a perseguição dos colegas que integram a base do prefeito Bruno Reis, do União Brasil, e até uma ameaça de cassação de mandato. O motivo, de acordo com o parlamentar, seria a sua oposição à gestão e o apoio às demandas dos servidores municipais e também, claro, porque esse é um problema estrutural e não seria diferente na política, o racismo. Questiona o motivo de um pedagogo servidor público de origem humilde, um homem preto, retinto, com base nos movimentos sindical e social, ser escolhido para ser hostilizado. Fui chamado de agressor, drogado, mentiroso e descarado. Sugeriram que eu estivesse armado. Disseram até que eu tinha medo de sentar ao meu lado, que eu apoiava criminosos, denunciou Hamilton Assis em um discurso na Câmara Municipal no mês de junho. Esse é o resumo da história que foi divulgada no UOL e que está faltando também a gente dar essas informações completas. Vocês podem ver essa história, está aqui na coluna que eu acabei de ler para vocês. Teve uma nota de solidariedade do Sindicato Nacional de Docentes de Institutos de Ensino Superior e também do Sintag. Então são informações aí que circularam, mas a gente quer esclarecer essas informações diretamente com o vereador Hamilton Assis. Eu queria agradecer muito a presença dele e vamos esclarecer. Hamilton, como é que está a situação do seu mandato? Seja muito bem-vindo ao Meteoro Brasil. Tudo bom, vereador? Como é que o senhor está? Boa tarde, Paulo. Também Pedro. aí Pedro, desculpa, Pedro. Imagina. E aos ouvintes aí do Meteoro, né? É um prazer, aceito essa entrevista. Para a gente é sempre uma oportunidade, né, para divulgar o nosso trabalho, ao mesmo tempo esclarecer fatos importantes, né, que está colocado no contexto da política da Bahia, né, e do Brasil, né, porque nós consideramos o que está acontecendo aqui que se assemelha ao que está ocorrendo com vários, né, legisladores de esquerda em todo o Brasil. Então, portanto, né, não se trata de uma situação particular, mas hoje a gente pode identificar como algo orquestrado, né, pela extrema-direita com os mandatos combativos, né, principalmente mandatos de esquerda. Uhum. Hamilton, pelo menos segundo a reportagem do UOL, desse colunista aqui, André Santana, você foi chamado, insinuaram que você estivesse armado, parece que perseguiram você pela sua cor de pele e por conta da sua militância, por conta de os professores não estão recebendo sequer 3 salários mínimos em Salvador. Como é que está a situação da mobilização e como é que começou essa perseguição contra você? Então,
Na verdade, é um contexto muito anterior, pelo menos, a relação com a nossa atuação, mas ela se agrava exatamente no processo de mobilização dos trabalhadores do serviço público, particularmente dos profissionais da educação, do qual eu faço parte, né? Principalmente porque eu sou coordenador pedagógico concursado na Rede Municipal de Educação de Salvador. Mas logo quando a gente assumiu o nosso mandato, principalmente no início da nossa diplomação no TRE, havia surgido uma denúncia, né, que estava sendo apurada pela Polícia Federal, né, que tinha relação com o desvio de recursos da Secretaria Municipal de Educação do município de Salvador, de mais de 67 milhões que estava sendo apurado pela Polícia Federal, né, que envolvia membros da atual gestão e da gestão anterior, né, na medida que eles são continuidade, né, e que, durante muito tempo, né, a alegação para não pagar o piso salarial dos professores era de que não existia dinheiro, né, e que, portanto, né, não havia condições da prefeitura, né, cumprir a lei que garantia o pagamento do piso nacional dos professores. E, no entanto, a gente, né, tinha detectado, né, através dessa investigação, né, o sumiço de 67 milhões, né, que já está certo, e que a polícia está investigando as responsabilidades, ou seja, tinha dinheiro, o dinheiro estava, né, mal empregado ou desviado. No caso, a gestão é a gestão Bruno Reis e do antes dele do ACM Bruno Reis. Mas a investigação Neto vem do governo ACM Neto, certo? Então, porque era um secretário da gestão dele, que estava envolvido nesse processo, tá? Também, certo? Então, quer dizer, a categoria, diante dessas informações, né, definiu como pauta, né, lutar para garantir o cumprimento da lei do piso, né, na medida em que ela compreendia que o problema não era a falta de recursos, mas a qualidade dos gastos e a malversação do dinheiro público, né? Então a campanha foi iniciada, né, com esse propósito, e acabou a categoria chegando à deflagração de uma greve, né, que durou 74 dias, certo? E o prefeito, né, resolveu apresentar um projeto de reajuste salarial, a revelia da mesa de negociação, ou seja, ele rompe com a mesa de negociação, se recusa, né, a apresentar uma contraproposta que fosse digna dos professores apresentar, e para piorar a situação, eles colocam, né, não só o reajuste dos trabalhadores da educação, mas também de todos os servidores do município no mesmo pacote para votar no mesmo dia, né? E isso acabou provocando, vamos dizer assim, uma convergência, né, de várias categorias, né, no dia da votação desse projeto na Câmara de Vereadores, tá? O que provocou uma grande confusão, porque, né, estrategicamente, eles acabam, né, permitindo que setores e pessoas ligadas a eles, né, ocupem as galerias da Câmara, e quando os trabalhadores que estão interessados em acompanhar o debate chegam a participar, eles negam a possibilidade de entrar porque já está cheio, etc. E essa tentativa de entrar causou um tumulto, né, que redundou na ocupação dos trabalhadores da Câmara, e que também suspendeu temporariamente a sessão, né, e que os conflitos, né, segundo dizem, né, acabou acontecendo algumas situações de vias de fato, né, nesse aspecto aí, certo? Mas assim, o mais importante de tudo isso, né, é que eu estou sendo acusado de ter incentivado a ocupação da Câmara, né, de ter incorrido em falta de decoro parlamentar, por não ter se colocado à disposição para mediar, né, o conflito que tinha se estabelecido lá, né, porque eles consideram que eu tinha algum poder para resolver isso, e de não ter sido solidário com os colegas vereadores, né. E, pasmem, né, nesse dia eu não estava na Câmara, para você ter uma ideia, né. Os caras queriam te envolver, você nem estava lá. Exatamente, nós estamos envolvendo, né, porque é o argumento da representação da tentativa de cassação do nosso mandato, argumenta isso, certo? Então, o que é que acontece? Neste dia, né, era um dia, vamos dizer assim, que não era um dia legislativo normal, né? Ou seja,
regular, porque os dias de sessões são dias de segunda, terça e quarta. As quartas são feitas as votações, geralmente. E nesse dia, me parece, não pôde ser votada, né, a mensagem de reajuste do Executivo, porque tinha tido algumas matérias que tinham sobrestado a pauta e que precisou ser limpada naquele dia, o que impediu de que a votação pudesse ser feita no mesmo dia. Então, aí o presidente pediu, né, de uma sessão, que fosse aberta uma sessão extraordinária para o dia seguinte, né, que era quinta-feira. Só que a quinta-feira eu havia combinado com o meu orientador, né, porque eu estava em fase de conclusão do meu mestrado, que eu iria fazer a defesa, né, nesse dia. E eu acabei optando, né, como é que chama, para ir para fazer a minha defesa, mesmo com o apelo de alguns colegas que achavam que eu devia estar lá, que ia ser um dia muito importante, mas eu digo, olha, gente, eu infelizmente não posso, né, porque eu tenho um compromisso com a universidade, eu marquei numa data que não estava previsto, ou que pelo menos não tinha um acontecimento legislativo importante previsto para ela, então eu precisava finalizar esse compromisso com a universidade, tinha vindo outras pessoas de outras cidades, né, de outros estados, para fazer parte da banca, e eu acabei optando para ir para a universidade, e se desse tempo, quando eu terminasse, eu me dirigiria para a Câmara para acompanhar o que pudesse estar acontecendo na sessão, né, e tal. Mas, enfim, nesse interim, a defesa terminou, por volta das 17h30, uma coisa dessa, eu liguei para a assessoria para saber como andava a sessão, e a assessoria me comunicou que a sessão havia sido suspensa, que tinha havido confusão, etc., e que, se eu chegasse a tempo, era possível que ainda pudesse acompanhar o desdobramento dela. Então, eu me dirigi da Universidade Federal da Bahia, né, particularmente na Faculdade de Educação, onde eu estava fazendo a defesa do meu mestrado, para acompanhar a sessão, o desenrolar da sessão, né, extraordinária que ia votar essa mensagem de reajuste dos servidores. Chegando lá, eu tomei conhecimento do que tinha acontecido, já estavam em processo de negociação, né, as lideranças sindicais e mais, né, a mesa da Câmara, no sentido, né, de tentar contornar o que já tinha acontecido, e quando eu entrei na sala, as conversas estavam se encerrando, e o presidente pediu, por gentileza, às direções sindicais para que se ausentasse da sala e resolveu perguntar ao chefe da segurança se já havia, né, se havia condições, né, de retomar a sessão no plenário da Câmara, e aí a chefia da segurança disse para o presidente que ele não se sentia, não garantia que houvesse segurança para que os trabalhos fossem retomados no plenário. Então, os vereadores solicitaram, a liderança do governo solicitou que a votação tinha que ocorrer ainda naquele dia, e aí o presidente colocou em votação se transferia o debate plenário da votação do projeto para a sala onde estava acontecendo essa reunião com as lideranças sindicais, que é uma sala, né, que ficava, né, improvisada no fundo do Centro Cultural da Câmara, onde estava acontecendo, né, o plenário, e a gente usava para fazer reunião das comissões. Então, foi nessa sala, depois que saíram as lideranças sindicais, que aconteceu a votação, onde, né, a base do governo votou pela aprovação do projeto, ainda incluiu umas 6 ou 8 emendas, né, que destroçou o plano de carreira dos professores, evidentemente, porque eles incorporaram, numa dessas emendas, eles incorporaram, né, algumas gratificações, né, que já eram conquista dos trabalhadores, para justificar o pagamento do piso, entendeu? Então, quer dizer, para justificar a narrativa de que eles já pagavam o piso. Então, nós votamos contra, eu particularmente, né, fiz isso, tá? E depois que terminou a sessão, eu disse, olha, eu vou me retirar da sessão, da sala, porque já não tenho mais nada a fazer aqui e tal. Aí um vereador solicitou que eu continuasse na sala, porque isso, né, era uma situação de segurança. Eu disse que não via problemas mais com a segurança, porque me parecia que já havia um controle maior, que já havia uma dispersão dos trabalhadores desde o momento que eu havia chegado na casa, já não tinha mais esse clima, né, de enfrentamento, e que eu não tinha obrigação de ficar ali.
Aí um outro solicitor, que eu também, ao sair da sessão, não falasse nada para ninguém do que havia ocorrido lá, aí eu disse para ele que eu praticamente, né, não tinha por que eu não dizer o que aconteceu, porque a sessão tinha sido pública, na sessão era uma sessão pública, a instituição que eu fazia parte, que é a Câmara de Vereadores, também é uma instituição pública, né, e que eu não fazia parte de nenhuma organização secreta. Portanto, eu não via motivo, né, para poder não divulgar o que havia acontecido ali, já que o que aconteceu também era de interesse público, né, e como vereador, representante, inclusive, dos trabalhadores, eleito por a maioria, inclusive, de servidores e professores, né, da Rede Municipal de Educação de Salvador, tinha essa obrigação de, pelo menos, né, dizer a essas pessoas o que tinha acontecido. E, dito isso, fiz sair, né, fui abordado na saída por, né, representação da sindicais e repórteres e jornalistas que estavam aguardando o desfecho, o resultado, né, da sessão, e falei para eles o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido a sessão, que os vereadores tinham optado para fazer a votação, né, na sala das comissões de forma, né, já falei secretamente, mas se tratava do espaço e não do ato legislativo, certo? Porque eles não se sentiam seguros de, né, voltarem ao plenário, né, porque eles tinham medo de serem agredidos, né? Então, são esses elementos, né, que eles estão juntando para dizer que faltou decoro parlamentar da minha parte, sem nenhuma prova concreta, objetiva, etc., né? E com elementos que não se sustentam também juridicamente, né? Já que eu não tenho registro, né, da minha presença durante os fatos que eles alegam de violência que ocorreu com a ocupação, né, dos servidores nesse espaço, né? Então, a gente considera que essa movimentação, né, se trata de uma retaliação, né, por conta dos enfrentamentos que nós temos feito nos últimos períodos lá dentro da Câmara, e que com a greve dos professores isso se acirrou, né, e eles resolveram, né, me eleger como bode expiatório para tentar, né, servir de exemplo, né, para as outras lideranças, ou seja, construir um processo de criminalização daqueles que lutam, né, principalmente quando chamam professores, trabalhadores em lutas, de drogados, violentos, entendeu? E isso é muito ruim, principalmente porque a maioria das pessoas que estavam nessa mobilização, principalmente os professores, né, a categoria dos professores, a sua maioria é composta por sua maioria por mulheres, principalmente, né, os professores do ensino fundamental 1. Então, foi um desrespeito muito grande, né, e depois, no dia seguinte, né, eu fui atacado, né, na Câmara de Vereadores, quando um dos vereadores, né, tomou a ousadia, né, de dizer que eu fui responsável por aquilo, que se eu concordava com o que aconteceu, quando pessoas e vereadores tinham sido agredidos, quando os vereadores se sentiram aterrorizados, né, e com medo de sofrerem violência física, outros até acusam de ter sofrido violência pública, que se eu concordasse com tudo isso, com tudo aquilo que aconteceu, e que pessoas drogadas, armadas, violentas, agressivas, entraram na Câmara e fizeram tudo o que fizeram, que as pessoas iam ter medo de sentar perto de mim, entendeu? Então, nossa, assim? Então, assim, dessa forma, com todas as letras, e está gravado, a gente já reportou isso nas nossas redes, em alguns momentos e tal, certo? Mas dessa forma, ou seja, né, uma tentativa de construir um estereótipo, né, e a gente né, tem estudado a história da construção, da estigmatização dos negros e negras, né, no nosso país, né, particularmente a professora Meire Reis tem uma dissertação de mestrado aqui pela Universidade Federal da Bahia, né, ela é professora de História, que ela vai, né, fazer um debate sobre de como a imprensa baiana construiu, né, a ideia de ser negro, né, a partir, né, do preconceito e da construção de uma perspectiva estereotipada do nosso povo, certo? E a tese é super interessante porque ela chama de A Cor da Notícia, e ela vai se reportar de como as elites, de certa forma, se utiliza dos discursos através do racismo produzido pelo racismo científico, principalmente, né, que era aqui na Faculdade de Medicina dos intelectuais que frequentavam
a faculdade de medicina, etc., né, para, né, empreender esse discurso que vai criminalizar, que vai construir essa ideia do negro e do nosso povo como violentos, né, como incapazes, etc., e etc. Tá? O que justifica para justificar toda essa violência que é empregada contra nós, tá? Principalmente porque a gente sabe, né, que quando você quer, né, construir uma ação violenta contra alguém, a primeira coisa que se constrói é que esse sujeito, né, é uma pessoa desumana, né, que não merece nenhuma forma de respeito, e aí depois de você destruir a dignidade, né, dessa pessoa, desumanizá-lo, aí sim, você pode tratá-lo da forma que você quiser, e principalmente eliminá-lo, né? Essa que são geralmente as estratégias que a elite, que a extrema-direita, inclusive, tem retomado no contexto das disputas políticas atuais, né, para criminalizar os movimentos sociais, aqueles que ousam a lutar, e principalmente, né, os lutadores de esquerda. Nós estamos vendo acontecer isso com o mandato do vereador Renato Freitas, né, no Paraná, certo? Do qual a gente já emprestou a nossa solidariedade, com o companheiro Glauber Braga, no Rio de Janeiro, que é deputado federal pelo PSOL, quer dizer, então, ou seja, não se trata de algo isolado, né, mas se trata de algo que tem sido orquestrado, que tem acontecido, né, em várias partes do nosso país, e o mais interessante é que as figuras que são alvo desses sujeitos geralmente são mulheres negras e homens negros, né, a maioria das pessoas, né, são enquadradas nessas condições. Então, certo, uma perspectiva racista, misógina, etc., inclusive, né, de tentar colocar para a gente que aquele não é o nosso lugar, ou que esse não seria o nosso lugar. Isso aconteceu também com a companheira Eliette Paraguaçu, que é a minha líder de bancada, né, que é uma mulher negra, marisqueira, que estava dentro da Câmara no momento em que aconteceu a ocupação e que ela tentou participar do processo de mediação, né, para tentar sanar ou contornar o conflito, e um dos vereadores se dirigiu para ela de forma agressiva, dizendo que ela não ia entrar, que ela deveria procurar a turma dela, dizendo que o lugar dela não era ali, que o lugar dela seria na rua, né, com os manifestantes e assim por diante. Ou seja, um profundo desrespeito com uma figura que foi eleita, né, democraticamente, né, uma vereadora com uma votação extraordinária, né, e uma mulher negra, pobre, que veio de uma comunidade quilombola, completamente esquecida, que hoje é atacada pela especulação imobiliária para transformar esse espaço e esse território, né, no paraíso, né, para a indústria do turismo, certo? E essa mulher que se levanta para fazer esse debate, que está nesse lugar, representando essa comunidade historicamente esquecida, é tratada dessa forma, de forma completamente desrespeitosa. Então, era esses indivíduos, né, que deveriam estar sendo cobrado para eles uma postura ética e corretiva, né, e não, né, os lutadores que estavam lá defendendo o direito, e por isso nós afirmamos o tempo todo que lutar não é crime. Hamilton, como é que você explica os dados do censo do IBGE? A Bahia segue sendo o estado mais negro do Brasil. Como é que justamente você é alvo de perseguição num dia que você estava tendo mobilização que você nem estava? E outra coisa que eu ia te perguntar, levando em conta a campanha do Glauber, que foi nacional e é uma perseguição que existe, a questão do racismo, a questão ideológica, a questão educacional, mesmo Lula sendo presidente, isso não está sendo mudado do ponto de vista estrutural? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, é muito interessante essa pergunta que você faz, e a gente fica pensando, né? E outra coisa, um anexo rápido na minha pergunta, eu sou paulista. O fato, esses sudestinos também, que não noticiam o que acontece em Salvador, que não noticiam o que acontece nos outros estados, esse silêncio também colabora? Com certeza, eu vou partir disso, né? Primeiro porque eu acho super interessante pensar sobre isso, porque eu sempre penso isso de forma histórica, né? E claro, a Bahia teve vários levantes, inclusive no dia 12, por exemplo, foi o dia da revolta dos malês, inclusive que nós apresentamos fizemos uma homenagem, fizemos um ato de defesa do nosso mandato, homenageando os malês e nos reivindicando continuidade desse legado histórico
de luta, né, por democracia, por liberdade, soberania, né, por respeito à dignidade, principalmente ao povo negro, né? E a gente percebe que essa luta, né, de 227 anos atrás, ela é muito presente, né? Nós vemos aí o ataque à nossa soberania através das taxações, né, o tarifaço, né, do governo Donald Trump, que tenta usar esse mecanismo como forma de pressão para solapar a nossa democracia, né, para exigir, né, que o Supremo Federal caia de joelho de certa forma, né, não faça o julgamento justo, né, de Jair Bolsonaro, né, essa figura tão nefasta para o nosso país, né, e, ao mesmo tempo, tenta submeter, né, o nosso governo, né, e principalmente, né, o Congresso Nacional, que eu acho que na tentativa de construir um processo para assegurar previamente uma anistia para um condenado golpista, né, que foi diagnosticado, que foi investigado e comprovado, né, todas as suas iniciativas, né, junto com seus parceiros, filhos, etc., né, e aliados, né, na tentativa de construção desse golpe do 8 de janeiro de 2024, e, no entanto, né, a gente, né, que tenta se utilizar, né, dessa relação com os Estados Unidos, etc., com o governo do Donald Trump, para tentar submeter o nosso país, mesmo, né, sabendo que pode sacrificar a nossa economia, mesmo sabendo que pode, né, causar um profundo estrago, e quem vai sofrer são os mesmos de sempre, que são as populações mais pobres. E a gente está falando de soberania, a gente está falando de democracia, que estavam discutindo lá também em 2027, quando, né, também nós ajudamos a construir a independência desse país, porque foram os negros, e principalmente os soldados negros aqui na Bahia, que participaram do levante popular, né, pela independência do Brasil na Bahia, né, que redundou no que a gente hoje comemora todos os anos no 2 de julho, no ato do 2 de julho. Então, é importante a gente compreender isso, e essas coisas, né, não são levadas em consideração na análise da nossa história, do papel que a Bahia tem, e não só isso, né, que os negros, por conta dessa história de luta, de revolta, de enfrentamento, etc., aqui na Bahia, inclusive, diga-se de passagem, no estado onde aconteceu várias greves negras, é possível que esqueça isso, porque o movimento sindical só lembra que aconteceu greve no Brasil depois da chegada, né, dos imigrantes, depois da chegada, né, do trabalho assalariado, mas aconteceram vários movimentos, inclusive que o nosso povo fizeram levante aqui nas fazendas, nas plantações, etc., para reivindicar melhores condições de trabalho para o nosso povo. Mas essas coisas não são contadas, mas os negros baianos são estigmatizados no Sul como preguiçosos. Por quê? Porque aqui a gente trabalhava, mas a gente também lutava, e a gente sempre lutou pela nossa liberdade. Então, a Bahia tem um histórico, tem um legado, né, principalmente em Salvador, que é conhecido como a capital da resistência, né? Eu lembro de um lutador, companheiro, que Hamilton Cardoso foi o cara que defendeu a data de 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, que ele dizia que todo negro brasileiro, né, devia tirar um dia por ano para ir à Bahia, né, porque aqui a gente, né, se reveste da nossa ancestralidade, né, e, consequentemente, fortaleceria a nossa identidade enquanto povo. E que se os malês tivessem ganho, né, a revolta, né, em 1789, né, certamente, né, a capital da Bahia, né, e o poder político aqui poderia ter assumido outros contornos, né? Então, isso é importante lembrar. Mas, isso para dizer que todo componente de perseguição que a gente enfrenta e as estigmatizações que nós sofremos, né, seja por essa omissões dos jornais do Sul, etc., de contar a nossa história, as lutas que nós fazemos aqui, tem a ver com o racismo estrutural, de fato, né, tem a ver com todo esse legado histórico, né, do racismo estrutural que nós enfrentamos, né, e que hoje, né, se manifesta e se organiza através do racismo institucional, onde essas figuras que se apropriam dos espaços de poder na nossa sociedade tenta criar barreiras, dificuldades para que a gente ascenda e participe de forma efetiva, né, dos destinos das nossas comunidades, dos nossos territórios, do nosso país. Então, esses são elementos que nós temos feito debate aqui, porque, né, quando nós chegamos na Câmara de Vereadores, nós dissemos, nós não queremos fazer só o debate das políticas de reparações simbólicas
né, ou compensatórias. Nós queremos discutir aqui, né, por que, né, mesmo com todo esse processo de reconhecimento histórico do racismo, mesmo com todas as políticas compensatórias que se efetiva no país, a desigualdade racial na Bahia, principalmente, se aprofunda, né, e por que os negros baianos, né, sofrem, né, os piores índices, né, de precarização das suas vidas, né, analfabetismo, baixo índice educacional, né, educacional, violência, principalmente, né, o Estado, né, e a capital, uma das capitais mais violentas, né, do nosso país, né, e onde aqui você mata, né, os negros e negras, porque a maioria da população afetada por essa violência é principalmente jovens negros, né? Então, sim, por isso que nós dizemos que aqui, né, como em vários lugares do nosso país, acontece uma espécie de genocídio do nosso povo, porque tentam não só, né, nos exterminar fisicamente, mas também, né, tentar destruir a nossa cultura, a nossa história, o nosso legado de resistência, né, e nós aqui queremos construir uma outra história, né, afirmar que nós somos capazes, que nós podemos contribuir para os debates e que nós queremos mudar e transformar a nossa sociedade pela base, pela raiz, mudando a estrutura dessa sociedade que reproduz, né, toda essa perspectiva de exploração que tem o racismo, né, como estruturante dela. Hamilton, eu quero botar o dedo na ferida. Sim, a perseguição que você está sentindo, que você está sofrendo, é do Bruno Assis, que é do União Brasil, ligado ao ACM Neto. Bruno Reis, desculpa. Eu coloquei Assis na cabeça, é o Bruno Reis. O Bruno está promovendo essa perseguição, mas o governador... Aí quando a gente fala do genocídio negro, o governador da Bahia é o Jerônimo Rodrigues. Perfeito. O antecessor dele é o Rui Costa. Isso. O que acontece quando o PT assume e a gente não muda as coisas? O que está acontecendo na Bahia? Esse é um grande dilema, nós temos batido aqui nesse debate. O pessoal resolveu, né, de certa forma, se manter independente. Você é um dos fundadores do PSOL em Salvador, né? Eu sou um dos que não estava no início da fundação, eu entro um ano depois, efetivamente, mas faço parte dessa construção histórica, né, de consolidação do PSOL aqui na Bahia, certo? E a gente vem fazendo esse enfrentamento, né, diretamente também com o PT aqui, tentando questionar as políticas, né, desenvolvidas pelo partido aqui no Estado e questionando, né, esses anos, né, de trajetória, né, dos governos petistas aqui na Bahia, que aprofundou, que também contribuiu para fazer a manutenção, né, das desigualdades estruturais aqui no nosso Estado, principalmente, né, a questão racial. Ou seja, o governo Jerônimo dá continuidade à política do governo Rui Costa, né, que é uma política que não teve dúvida de que a solução, de pensar de que a solução da segurança é o emprego de mais violência, né, é armar a polícia, é botar mais viatura, é de eleger, né, a população periférica como inimigo, né, e como inimigo, certo? Ou seja, a comunidade da nossa cidade, né, ela acaba tendo que se confrontar, né, com o aprofundamento dessa estigma, principalmente quando o governador Rui Costa, numa situação que ocorreu aqui, particularmente na Bahia, né, numa comunidade aqui, né, em Salvador, né, que a polícia, né, acabou, né, assassinando, né, provocando um assassino que vitimou, se eu não me engano, 13 jovens, né, nessa faixa entre 15 e 23 anos de idade, certo? E que o governador se manifestou nessa ocasião dizendo de que ele não poderia, né, culpabilizar os seus policiais porque os policiais, né, era igual um zagueiro ou um atacante, igual um zagueiro quando está na frente do gol e que quando ele vai para lá para fazer ação, ele tem que realizar e cumprir aquela tarefa que ele foi realizar. Então, realmente, né, é um discurso que beira, né, a promoção da barbárie, né? Então, para a gente, né, isso é muito, muito ruim,
né, enquanto, do outro lado, né, a concentração de riqueza, né, no nosso Estado continua se aprofundando, as relações com os grupos de poder, principalmente com os neocarlistas que compõem a aliança de sustentação do governo hoje, né, no Estado, né, ela, de certa forma, né, reproduz, né, como é que eu poderia chamar, né, a base de sustentação das elites aqui no Estado, né, que é dominada pelo agronegócio, a especulação imobiliária nos grandes centros, né, a mineração, ou seja, não existe uma política, de certa forma, que se contrapõe a esse modelo, né, que se reproduz historicamente e que não coloca alternativa para os trabalhadores, né? O Estado vai se firmando, né, e vai perdendo, inclusive, densidade no seu setor industrial, principalmente no polo petroquímico. A Petrobras, né, já não está, já praticamente, né, vai ser vendido o resto que se tem, né, das atividades aqui no Estado, certo? Com a privatização se consolidando, o Estado está se desindustrializando, né, e aumentando a sua, vamos dizer assim, aumentando, né, ganhando muito peso o setor do agronegócio, da mineração, ou seja, seja da monocultura e do extrativismo mineral. Então, isso é muito ruim do ponto de vista de criar perspectiva para o nosso povo, certo? E a gente tem questionado esse modelo de desenvolvimento que o nosso Estado vem enfrentando, que, infelizmente, né, está pautado, né, no governo petista, né? E aqui em Salvador, da mesma forma, né? Nós temos o governo Bruno Reis, né, que, de certa forma, né, surge como uma tentativa de se opor, né, a essa política, mas pasmem que o seu discurso é reprodução de mais violência, certo? Ou seja, os problemas não são sociais, os problemas não são estruturais, ninguém apresenta uma proposta concreta, né, para fazer enfrentamento disso, né, porque para fazer enfrentamento disso precisa, né, se repensar esse modelo de desenvolvimento, precisa pensar no povo, precisa criar mais oportunidade para a nossa juventude e, assim, tentar barrar, né, o avanço do crime organizado no nosso Estado, né, que está dominando de ponta a ponta, mesmo com a política do governo, seja essa política, né, de guerra, né, de guerra às drogas, de guerra ao tráfico. Mesmo com essa lógica, né, você percebe a sua fragilidade, né, e significa dizer que a gente pode dizer que essa é uma política do fracasso, né, e que tem como grande vítima, né, as populações pobres e negras, né, dos territórios aqui do nosso Estado. Quando você tem essa perspectiva da política do fracasso, como é que você vê o seu trabalho na Câmara e como é que você vê a perspectiva da política baiana nos próximos anos? Só dá para ser pessimista ou tem alguma luz no fim do túnel? Não, eu sou bastante pessimista, eu sou bastante otimista, eu só sou pessimista na análise, eu sou meio gramsciano, então eu preciso ter uma radiografia. Não é nem pessimismo, é realismo, né? Tem que saber a real. Exatamente, certo, e tal, certo, para que a gente possa, de fato, né, pensar, né, de forma concreta e evitar, né, se perder em abstrações que pode mudar, que dificulta a gente, né, pensar algo que, de fato, possa mudar a realidade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente vê o contexto, apesar dessa polarização entre direita e extrema-direita, etc., e a esquerda liberal, tá? Nós percebemos, né, que a gente tem avançado muito. O PSOL teve um desempenho extraordinário nas eleições municipais de Salvador em 2024, em 2024, ou seja, nós fomos, né, o segundo candidato a prefeito mais votado, né, com a figura do companheiro Kleber Rosa, cumprindo essa tarefa de comandar a nossa chapa majoritária, e pela primeira vez na história o partido conseguiu eleger, né, 2 vereadores aqui em Salvador, enquanto o PT, que tinha 4 vereadores, acabou, né, perdendo 3 e ficando apenas com 1. Então, ou seja, nós temos uma bancada semelhante aqui à bancada do PCdoB, hoje, né, que também são 2, e isso para a gente foi uma vitória significativa, o que significa dizer que a população está atenta, né, ao projeto político do PSOL, às suas lideranças,
e que cada vez mais nós estamos nos viabilizando como uma alternativa política para Salvador, né? E queremos, né, apresentar esse debate agora para o governo do Estado, aonde o pessoal vai apresentar candidatura própria para o governo do Estado, né? Para exatamente demarcar campo com esses dois polos de disputa no Estado, para principalmente afirmar que esses dois polos, né, apenas debatem, né, quem é que vai ser o melhor gerente para dirigir o interesse do capital, né? Mas nós queremos dizer para eles que não se trata de gerenciar os interesses do capital, mas sim de construir alternativas e botar o povo no comando, né, dessas alternativas. Maravilhosa entrevista, querido vereador Hamilton Assis. Eu falei Bruno Assis porque eu confundi tudo. É Bruno Reis, o prefeito do União Brasil, e Hamilton Assis, o grande militante que a gente conversou hoje. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho, assim, eu acho que nós estamos enfrentando um momento, né, político extremamente difícil, né? Nós, praticamente, o que está acontecendo, essa disputa, essa polarização, ainda é reflexo, né, do golpe, para mim, de 2016, certo? Quando agora com essa ameaça internacional junto, né? Exatamente. E com essa ameaça internacional junto, né? Percebe-se de que num setor ainda das nossas elites, né, elas ainda não estão conformadas com o desfecho, né, principalmente que nós demos com a eleição do presidente Lula e a derrota de Jair Bolsonaro, né, e tentam, né, nos pressionar para dar continuidade ao seu projeto, né, de nos colocar de joelho diante do imperialismo e aprofundar a nossa independência, né? Dentre elas, né, algumas outras reformas que já estão acontecendo aí no Congresso Nacional, principalmente, né, a reforma administrativa, que eu acho que é a cereja do bolo das reformas que vinham sendo implementadas, que a gente conseguiu barrar em 2022, conseguimos barrar em 2022, e que o Congresso Nacional quer retomar agora. Então, os trabalhadores, principalmente do serviço público, né, está muito atento a esse debate. Nós estamos construindo um fórum, né, de defesa do serviço público em todo o Brasil, articulado com as principais categorias nacionais, né, que organizam os trabalhadores do serviço público, e aqui na Bahia não vai ser diferente, né? Nós estamos aí organizando os trabalhadores também do serviço público através dos fóruns de defesa do serviço público aqui na Bahia, certo? Porque nós consideramos que essa pauta vai, vamos dizer assim, além das pautas que a gente vem construindo mais recentemente, que é o fim da jornada 6x1, né? Taxação das grandes fortunas, com a questão da redução do imposto para quem ganha até 5 mil reais, né? Isso são pautas que nós consideramos estratégica hoje, inclusive, para construir um programa mínimo de enfrentamento dessa conjuntura dos bolsonaristas, certo? E tentar frear o seu projeto de tentar submeter o nosso país, né? E retomar, né, o governo. Então, e voltar ao governo federal novamente. Portanto, né, nós estamos aqui atentos a esse debate e consideramos que a nossa luta não é uma luta isolada hoje, né, que a classe trabalhadora hoje, né, tem sinalizado na retomada das suas iniciativas, das suas lutas, e que podem ser decisivas nesse processo que está para acontecer, e principalmente para ter um desfecho em 2026. Maravilhoso, Hamilton Assis aqui no Meteoro Brasil. Hamilton, muito obrigado pelo seu tempo. Vamos conversar mais vezes se tiver qualquer novidade a respeito das mobilizações. A gente teve o fim agora da greve dos professores, mas a luta continua e a gente precisa de melhores condições para os nossos educadores. Hamilton, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, um abraço para você, Pedro. Eu não errar aqui, porque ficou pequenininho aqui na tela, agora deixei maior aqui, fica mais fácil para a gente ler, a gente vai lembrando. Abraço, Milton. Um abraço, meu querido. Tudo de bom, hein? Para você também. Tchau, tchau. Cobrimos um assunto muito importante aqui, viu, gente? Inclusive saindo da questão aí, é importantíssimo a gente sair do eixo sul-sudeste e ir atrás das informações que realmente importam no Brasil de verdade. Vamos para a vinheta final, gente. Vamos lá.
É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.